Olá, queridos alunos. Hoje estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e nós vamos falar sobre as finalidades e mecanismos das comunicações mediúnicas, que é o tomo único, módulo 3, roteiro 3. E não há como falar em comunicação mediúnica sem antes falarmos de alguns assuntos que são pertinentes. E vocês podem se perguntar, mas está falando de matéria ou de espírito? Vamos ver o que essas duas coisas têm em comum. Antes de começar a entrar no assunto, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho do livro Mecanismo da Mediunidade, que é um livro bastante técnico, onde André Luiz narra esses fenômenos, fazendo um comparativo e até dizendo que não há diferença entre o mecanismo utilizado pela matéria espiritual e pela matéria física, essa que nós conhecemos, essa que nós enxergamos, que nós tocamos. E ele traz o seguinte: nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Mostrando o que pra gente? Que tudo que nós fazemos, ele vai ter uma emissão de ondas. E como é que se dá essa comunicação mediúnica? Também através de ondas. Então a gente não pode falar em comunicação mediúnica sem antes esclarecer ondas. Homem e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz, as do raio-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerando o modo em que se exprimem. Então, mostrando para a gente que a onda é a mesma, a vibração ela vai ocorrer, sendo gerada por calor, por luz, pela voz, pelo som. A diferença está em quê? Na sua frequência. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Então nós somos receptores. Não tenha dúvida. Então nós temos que ir muito cuidado, porque nós somos potenciais receptores. Aliás, existe algum autor que fala que nós somos geradores. Isso. Somos fonte geradora dessas energias, dessa onda. Né? Então, essa é a razão do cuidado na emissão dessas ondas, o que estamos gerando. E esse tom, ou essa geração, ou a qualidade dessa geração, vai determinar a minha paz ou o meu sofrimento, a minha alegria ou a minha tristeza. Porque sim, quando eu, emissor de ondas, estou a gerar energias salutares, naturalmente eu encontro paz, eu encontro equilíbrio, eu encontro toda uma ambiência salutar para o meu desenvolvimento. Em outras palavras, está tudo nas nossas mãos. Tudo em nossas mãos. Então, ondas e percepções. O cérebro emite vibração ou frequência, alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. O pensamento gerando ondas. Então, eu não preciso exteriorizar através da minha fala para que eu emita ondas. O meu pensamento ele está constantemente gerando ondas, e é isso que você falou. A questão de você traçar uma vida calma e tranquila ou traçar uma vida agitada, perturbada, através do quê? Dos nossos pensamentos. E o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós pensamos. E é isso exatamente o que define a palavrinha equivocadamente utilizada, fé. Fé é emissão de ondas, é emissão de energia. Quando eu me dirijo ao Criador através da minha oração, eu estou emitindo ondas ao universo, para que o Pai, que é tudo ver e que tudo assiste, passe a ter a condição dessa ligação. Por isso Jesus falava com muita propriedade, eu e o Pai somos um. Mas para que ocorra esse eu e o Pai somos um,
né? É necessário que o filho possa gerar boas ondas. Não é o pai gerar boas ondas, é o filho gerar boas ondas para que eu consiga me sintonizar com o Criador. Então a oração, o papel da oração é exatamente esse, fazer com que você faça, através de mantras, né, de repetições, esta ligação, para que haja uma sintonia, para que haja fé. E aí você falou a palavra-chave, sintonia. Porque sintonia é o que vai fazer essa conexão, é estabelecer esta ligação. E como é que a gente sintoniza algo bom ou mal? É regulando o que? A sua frequência. Então nós estamos vendo aqui pela ilustração que o ódio vibra em baixa frequência e o amor vibra em alta frequência. E aí vem a perguntinha, né? Como o Criador vai nos ouvir? Né? De que forma isso acontece? E André Luiz, no mesmo livro, O Mecanismo da Mediunidade, vem nos esclarecer que, identificando o fluido elementar ou o hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma, dos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de força dinâmica, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se a grandeza inebassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas às nossas necessidades de progresso. Então, olha que ele está nos dizendo que é algo fantástico, apesar de eu não ser afeto à ciência, né? Mas por me interessar pelo assunto, né? Olha que ele está nos dizendo. Tudo se resume nessa emissão de ondas em que eu vou desorganizar um determinado elemento para organizar outro, tudo por força do pensamento. O Criador nos ouve por essas vibrações, por essas modificações, digamos assim, de camadas de elétrons, que ele vai percebendo as nossas solicitações ao universo. Então, é por esse caminho, por esta forma, por essa ponte é que nos ligamos ao Criador, através do pensamento. E o Criador, digamos assim, como um grande pensamento, vai absorver esse grande lago que estamos mergulhados, vai absorver esses pensamentos. Note, é preciso que estes pensamentos estejam amalgamados ao pensamento do Criador, para que se estabeleça a perfeita ligação. Nunca esqueça, eu e o Pai somos um. E ele está mostrando para a gente também que o meio por onde se propagam essas ondas geradas pelo nosso pensamento é o fluido cósmico universal, o austro do Criador. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, eu estudei isso lá no tomo 1 e eu não entendia por que a necessidade de saber que o fluido cósmico ele está permeando o nosso mundo, nossos meios, mas a importância dele é porque ele é o meio por onde vai se propagar isso tudo. Estamos chegando no final do curso e agora nós estamos entendendo uma das funções do fluido cósmico universal, que é ser o meio propagador disso tudo. E a gente está falando agora em que? Em mediunidade. E ele veio nos explicar nesse mesmo livro que não há distinção entre matéria mental e matéria física. Ele veio nos provar que isso é a mesma coisa. O que vai comandar isso são as diferenças de frequências é que vão determinar. E olha o que ele nos diz. Assim, considerando a matéria mental, embora em aspecto fundamentalmente diverso, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas, ou seja, a nossa matéria, na esfera física, demonstrando a divina unidade no plano do universo. Ou seja, essa matéria mental é idêntica à matéria física. Ou seja, as leis que regem essas associações da forma, elas são as mesmas. Estamos falando de quê? De frequências diferentes. Por isso que nós vamos ver plasmando determinados objetos, vamos ver colônias sendo sustentadas, tudo através dessa matéria mental, que o espírito vai ser o gerador dessa energia para agrupar esses elementos, essas matérias mental para a criação dessas fantásticas cidades, algumas coisas não muito legais também, dependendo do nível do espírito, né, que vai projetar essa criação. Ele vai mais à frente, ele fala indução mental. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com a qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo, se lhe evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande.
Então, o que ele está te dizendo? É exatamente o que eu falei. Dependendo do espírito gerador, quem está gerando essa matéria mental, você pode criar coisas fantásticas, coisas grandiosas, como também coisas perniciosas. Pode criar campos de energias que são extremamente deletérias, energias que vão te causar gravidades e enfermidades, né, em função do que? Desse agente emissor ter baixa qualidade na utilização desses elementos mentais. Então, te mostra que todo o plano espiritual, ele tem condições de gerar essas criações em função do pensamento. Então, quanto mais elevado, naturalmente, vai criar situações, vai plasmar campos muito bons, muito vibrantes. Com baixa qualidade moral desse espírito, vai gerar, em contrapartida, campos bastante deletérios, de bastante sofrimento, de bastante amargura. E mais à frente ele fala: e tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjunção de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluido energético. O que ele está te dizendo? Ele está dizendo, enquanto eu estiver emitindo, eu sou um gerador, eu estou emitindo, aquela sustentação permanece. Então quer dizer que eu tenho o comando nas minhas mãos para alterar uma ambiência? Sim, você tem o comando para alterar a ambiência. Aliás, eu costumo dizer que esse comando, esse controle, é que nem o controle de televisão, está em minhas mãos. Uma vez sentido, percebido que existe energias que não são agradáveis ou estão a causar uma determinado desequilíbrio, uma desordem harmoniosa no meu ser, eu tenho a possibilidade, através do controle que está nas minhas mãos, fazer cessar. Porque, como ele bem diz, tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjunção de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Então essas ondas sou eu que estou a emitir, ou sou eu que estou atraindo. E se eu faço cessar essas ondas, eu faço necessariamente cessar toda aquela situação, toda aquela ambiência não muito agradável. E mais à frente ele fala: compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade. Então ele está te dizendo que esse controle está em suas mãos. Você não precisa se recolher numa sinagoga, numa igreja, num centro espírita para se reorganizar. Por quê? Como assim que eu não preciso? Porque uma vez compreendido que o controle está nas suas mãos, que a vontade de sustentar aquela ambiência é sua, você pode e deve dominar essa situação. Então você não precisa de ninguém para emitir ondas, para cessar essas ondas deletérias para você. Você detém o controle. Aliás, é o Sócrates que nos fala, né? Conheça-te a ti mesmo, né? É isso o segredo do conheça-te a ti mesmo. Uma vez me conhecendo, eu conhecendo os níveis que vão me levar a essa alteração ambiental, essa situação, dessa frequência que eu estou emitindo, né? Eu conhecendo esse momento, eu vou travar essa emissão para que isso não vá eclodir numa situação mais gravosa. Então eu vou controlar, através da minha vontade, a emissão dessa energia, porque sou um gerador de energia e o controle da geração dessa energia estão em minhas mãos. Então, ondas e percepções. Para que o aparelho de televisão ou de rádio passe a captar o sinal de uma determinada estação, que possui uma frequência que lhe é característica, devemos modificar adequadamente o circuito. Na realidade, é exatamente isto que fazemos quando geramos o seletor de nosso aparelho de TV ou de rádio e que damos o nome de sintonização. É claro que aqui estamos falando da televisão antiga, onde havia um seletor de canais, as atuais são digitais, é diferente, mas o procedimento é o mesmo. Na realidade, você está sintonizando em uma recepção. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E na comunicação mediúnica temos um processo semelhante. André Luiz nos narra que a matéria mental e a matéria física se comportam através de leis regidas da mesma forma. Então não tem uma lei que rege a matéria mental, uma lei que rege a matéria física. Não, é a mesma forma. Esse estabelecimento dessa sintonia também se dá da mesma forma. Então, para que uma entidade comunicante possa se fazer compreendida, é necessário que o médium se esforce para adequar o seu campo íntimo a uma frequência natural
próxima do espírito comunicante. Então, se não se estabelecer esta sintonia, ou seja, se os dois estiverem emitindo ondas na mesma frequência, não vai haver a comunicação. Por isso que ele está dizendo que o controle está nas nossas mãos. O médium, ele vai ter que se adequar à frequência do espírito comunicante. Muito comum assistirmos alguns discursos, é natural que está baseado na falta de conhecimento do que a doutrina vai nos ensinar, falta de estudo, aquilo que sustentamos sempre, né? E ouvimos algumas vezes pessoas falarem: olha, eu passei na porta de um determinado lugar e aquilo me atraiu, o obsessor me pegou. Aí a gente fala: como assim me pegou? Pelas narrativas que nós assistimos, pelos estudos que estamos apresentando a vocês, é impossível que isso ocorra, excetuando se as minhas ligações mentais não estiverem estabelecidas. Então, é uma ilusão, é um equívoco falar que eu estava andando em determinado lugar e aquela energia, aquele obsessor, atraiu e se ligou a mim. Não, ele não se ligou a mim, não. Eu é que estabeleci a corrente, eu fiz a ligação, eu estabeleci o contato, ou por procedimento, ou por conduta, ou por pensamento, eu estabeleci essa ligação. E é isso que vai acontecer. Mais à frente nós vamos estudar essa questão do obsessor, entender que o coitadinho do obsessor, e sim eu chamo de coitadinho porque ele é meu educador, queira ou não, ele é nosso educador, o coitadinho do obsessor ganha culpa muitas das vezes de algo que não tem nada a ver com ele. Ele estava transitando aí, ele não estava preocupado com a evolução, e de repente eu estabeleço essa ligação através de atitudes, através de busca de uma ambiência favorável a essa ligação. E aí você diz: o obsessor me pegou. Não, o obsessor não pegou. Você que fisgou o obsessor. Você que atraiu, em função dessa própria definição que André Luiz está nos apresentando. Ele diz: para que uma entidade comunicante possa se fazer compreendida, isso no caso de psicografia, é necessário que o médium se esforce para adequar o seu campo íntimo a uma frequência natural, próxima do espírito comunicante. Vamos trocar isso, não para um espírito que quer se comunicar no sentido bondoso, mas um espírito que queira efetivamente fazer uma brincadeira com a gente, ou tirar o nosso equilíbrio. Ele vai se valer exatamente dessa lei, da frequência. Exatamente, é física. Não tem invenção, efeitos mágicos. Não existe. No mundo espiritual não existe nada mágico, nada extraordinário. É tudo muito natural. O extraordinário, torno a repetir isso para vocês, desde as primeiras aulas eu digo isso a você, o extraordinário está na minha incapacidade de compreender os efeitos e os fenômenos que me são apresentados. Isso que é o extraordinário. Compreenda, conheça, estude, procure as informações e vocês verão que isso é extremamente, como ele fala aqui, frequência natural, porque agora, nesse exato momento, estão rolando frequências que eu estou emitindo para vocês e vocês estão emitindo para mim. Independentemente de ser uma gravação, nós estamos trocando essa emissão de energias, o universo está trocando essa emissão de energias. Então, lembre-se, nada vai se atrair, nada vai se ligar a mim se eu não tiver, como eu disse anteriormente, a vontade de estabelecer essa ligação através da frequência. E até utilizando o exemplo que ele deu, ele fala: mas eu não sou médium. Eu estava passando por determinado local e o obsessor se atraiu a mim. Nós já vimos em outras aulas e vamos reforçar o entendimento aqui, falando que a mediunidade ela é uma disposição orgânica. Em sendo uma disposição orgânica, todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. E por que eu falo uns mais, outros menos? Alguns vêm com essa faculdade estuante, de forma o quê? De você utilizá-la realmente para o bem da humanidade. Outros já não vêm com ela tanto, mas não quer dizer que eles não sejam médiuns, ou seja, nós somos receptores. O médium é o intermediário no mundo espiritual, mas nós somos receptores e nós estamos abertos aí a captar essas ondas de qualquer forma, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então, sintonia, mesmo padrão vibratório, grau de semelhança das emissões mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, oscilações da mesma frequência, igualdade de vibrações. A gente está trazendo a matéria física para vocês poderem entender um pouquinho do espiritual, porque não se dá de forma diferente. É o mesmo processo. Mostrando que quando a gente estabelece essa sintonia, ou seja, equivalendo essa frequência, a gente consegue estabelecer a comunicação.
Então, o processo da comunicação entre encarnados e desencarnados é o estabelecimento da sintonia. Para que o espírito se comunique, é mister se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o teor das circunvolações seja idêntico, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Quem nos traz essa informação é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, mostrando que a importância de se estabelecer esta sintonia, estabelecer esse mesmo padrão vibratório para que a gente possa ter a comunicação. Deixa eu só repetir novamente, para que fique fixo o que eu estou falando, tanto para o bem quanto para o mal. Digamos mal, digamos um desajuste, um desequilíbrio, né? Uma influência nas minhas vibrações. Olha, para que um espírito se comunique, aqui a comunicação não se dá só da ideia de comunicação, verbalizar aquele pensamento, mas a comunicação em qualquer sentido, que é a ligação, é mister se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. É preciso que ocorra isso. Se não ocorrer isso, não vai rolar nenhuma ligação. É necessário que ambos passem a emitir vibrações equivalentes, que o teor das circunvulações seja idêntico, que o pensamento e a vontade de ambos se graduem na mesma faixa. Então, novamente eu reafirmo, que história é essa que eu estou submetido a energias deletérias? Não, eu não estou submetido. Eu estou me permitindo me submeter a energias deletérias. Eu preciso cessar essa emissão de pensamento para que aquele efeito cesse. E aí voltamos lá ao que ele esclareceu no início da aula, falando que nós somos o quê? Um gerador de forças mediúnicas. Então essa comunicação, ela vai se sustentar enquanto perdurar a minha vontade de estabelecer aquela sintonia. Se eu quiser parar com aquilo, eu tenho que modificar o meu padrão vibratório. Ah, eu não estou me sentindo bem. Você tem que modificar o seu padrão vibratório. Sinal de que você não está regulando numa boa frequência. Vamos mudar essa frequência. Através de quê? Vamos ver em outras aulas, através da prece, do recolhimento, da reflexão. Da palavrinha que ninguém gosta e todo mundo não entende bem quando vão ao centro espírita, né? E penso que isso é mudar a casa, né? Mudar os móveis. Reforma íntima. Este é o grande segredo, este é a verdadeira forma de cessar ondas deletérias ou criar ambiências favoráveis. Reforma íntima. Não se compreende que você, sem ter uma reforma íntima, consiga cessar essas ondas. Você pode até momentaneamente fazer cessar aquelas vibrações, porque você está concentrado, você está ligado em um ponto. Então, aquela onda, note, você quebra aquela ligação, aquela comunicação. Mas tão logo acabe o passe, a prece, aqueles mantras, tão logo isso acabe, você volta a sentir. Volta como? Você volta a se ligar àquilo que você estava ligado. Por quê? Porque lhe faltou a palavrinha mágica, né? Reforma íntima. Então, se você quer ter o controle sobre as suas mãos, você precisa aprender, necessita aprender a ter a sua reforma íntima. Então, combinação fluídica e afinidade. A combinação fluídica é a redução do tom vibratório por parte do espírito mais elevado para ajustar-se ao calibre mediúnico do médium. Você tem que estabelecer boas vibrações, mas é claro que se uma entidade comunicante está num padrão muito além do seu, ela vai reduzir para alcançar e estabelecer essa sintonia. E a afinidade fluídica dá-se em consequência da qualidade moral do médium. O médium de boa moral e caridoso assegura a si próprio, graças ao seu elevado tom vibratório, a companhia de entidades elevadas. Continua sendo Martins Peralva nos alertar disso. Então, mostrando o quê? Que essa combinação ela vai ocorrer o quê? Na comunicação mediúnica. Mas a afinidade é o que eu atraio para mim no meu dia a dia. E isso tem a ver com o quê? Com a moral do médium. Então, mostrando a necessidade do que ele já falou, de reforma íntima, de estudo, de autoanálise. Então, uma série de ferramentas que nos são mostradas pela doutrina, que isso tudo nos ajuda no nosso dia a dia, para que a gente tenha uma vida mais saudável, mas também ao trabalho mediúnico que você se propôs. Vamos falar de combinação fluídica. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium.
A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Quem nos traz essa informação agora é Herculano Pires, no livro Mediunidade. Falamos agora de mais um tópico que a gente já estudou também no tomo 1, já estudou novamente no tomo único, que é falando do perispírito. Note-se que vocês já tiveram que recordar sobre o fluido cósmico universal, a questão das ondas, que é mais da matéria, e agora nós vamos falar novamente de perispírito. Por que perispírito? Nossa, trazemos de novo perispírito para esse assunto? Vamos ver por quê. E o mecanismo da mediunidade também vai nos esclarecer. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que em nosso problema representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão. Então penso que eles nos ensinam como resolver os nossos problemas obsessivos, como resolver os nossos problemas de desequilíbrios energéticos, como resolver os nossos medos, temores, enfim, tudo aquilo que nos leva ao centro espírita. Porque a resolução basta você estudar. Então você não precisa estar na frente de um médium para poder resolver o seu problema, você precisa compreender as razões que te levaram àquele desajuste. Ajuste-se, corrija-se, faça sua reforma íntima, que você não terá mais problema. Então trazemos aqui uma ilustração para mostrar a importância do perispírito nessa comunicação. O que acontece? Ocorre aí uma expansão do perispírito do médium encarnado, que entra em comunicação com o perispírito do comunicante, do espírito comunicante. E através de perispírito que ocorre essa comunicação. Importância do perispírito no processo de comunicação. O processo da comunicação mediúnica ou extensiva tem início a partir do transe, quando ocorre a emancipação da alma humana, permitindo-se ao corpo fluídico ou perispírito do médium expandir-se, possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. E o transe mediúnico, estado alterado de consciência do médium, que possibilita a expansão do seu perispírito para que ocorra a necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se. Então note-se que primeiro ocorre o quê? O transe mediúnico, para que depois ocorra a comunicação. E é muito comum a gente encontrar médiuns que chegam esbaforidos no centro espírita para fazer o seu trabalho mediúnico, e aí chega atrasado, chega alterado, e aí senta lá um pouquinho, respira fundo e estou pronto. Como? Está pronto. Primeiro você vem alterado, tem que se acalmar, você tem que baixar suas energias, tem que voltar a um estado normal, para que depois você possa, através da sua prece, através da elevação do seu pensamento, alcançar esse tom vibratório diferente para que ocorra o transe mediúnico. Para aí, então, se estabelecer a comunicação mediúnica. Então não tem como o médium chegar do jeito que chega, às vezes alterado, agitado, e estou pronto para trabalhar. Não pode ser assim. Você tem que primeiro se acalmar, relaxar, elevar os seus pensamentos a Deus, alterar a sua vibração, alcançando a vibração do ambiente. Porque senão, ao invés de você auxiliar no trabalho, você vai atrapalhar o trabalho. Então, para atingir o transe mediúnico, o sensitivo deve concentrar-se, a fim de que este ato mental ativo, mediante o qual centraliza a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de obter determinado efeito, atinja o resultado desejado. Ou seja, estamos falando aqui de quê? De concentração, que a gente adquire muitas vezes através da prece. A prece é uma ferramenta que nos foi dada também com esse objetivo, de alcançar esse resultado, de estabelecer essa comunicação, alterando o nosso estado inicial para alcançar uma vibração condizente com o trabalho que vai ser realizado. Estabelecendo a palavrinha que equivocadamente foi traduzido do grego para o latim, fé. É só isso, fé.
fé não é outra coisa senão ligação, sintonia. Então, tão logo sinta o médium a sensação de afastamento do corpo físico, deve mudar a postura mental para um estado receptivo e atento, diminuindo o fluxo de pensamentos para ensejar que as ideias do espírito comunicante penetrem nos seus registros fisiopsíquicos, numa expectativa serena, sem ansiedade ou tensões, para a concretização da passividade. Quem nos traz essas informações é Manuel Miranda, no livro Vivência Mediúnica, mostrando que um dos mecanismos da prece também é fazer silenciar os nossos pensamentos. A gente sabe que é muito difícil silenciar a nossa mente. A gente pensa o tempo inteiro. O que a gente faz nos nossos pensamentos é que é outra história. Então você tem que concentrar, você tem que direcionar o seu pensamento. E quando o médium se sentir que já está pronto para restabelecer essa comunicação, ele vai deixando os seus pensamentos para quê? Para poder absorver a comunicação que está recebendo e passar, transmitir essa comunicação. E no caso de espíritos inferiores, como é que vai acontecer? O médium vai ter que baixar o tom da vibração dele até o nível do espírito inferior? Vamos ver. Nos casos de entidades com padrão vibratório inferior ao do médium, não é o médium que abaixa o seu padrão, pois isso ele nunca deve fazê-lo, mas sim os benfeitores espirituais que elevam o padrão das entidades e ajustam ao do médium, para que a comunicação se realize, e assim serem aqueles espíritos esclarecidos e orientados. Então, não é o médium que baixa a sua vibração, até porque nós, encarnados, ainda estamos em processo de evolução, nós estamos em processo de elevação, e muita coisa a gente tem que modificar em nossas vidas. Nós não somos espíritos angelicais. Então, essa tarefa vai ser cumprida pelos espíritos que já têm essa capacidade de se controlar. Então, eles é que vão fazer o quê? Elevar o padrão vibratório daquele espírito que está querendo se comunicar, normalmente espíritos em sofrimento, espíritos que vão trazer muito desconforto ao médium se o médium baixar a sua vibração, e aí eles elevam o padrão vibratório até ajustar-se ao do médium para estabelecer essa comunicação. Observar, ao contrário senso, do que falei anteriormente. Então, para que haja essa comunicação com espíritos inferiores, não vamos chamar inferiores, mas pouco esclarecidos, é preciso que haja o quê? O baixar de vibrações meu. Então, que história é essa que a gente ouve frequentemente, infelizmente, dizer: passei em determinado lugar e o espírito me pegou? Como assim? É necessário, para que isso ocorra, que haja o rebaixamento, que haja o enfraquecimento dessas vibrações que me sustentam, para que essa vibração esteja nivelada com aquele espírito que deseja se ligar, se comunicar comigo. Então, quando eu estou sob a ação de efeitos de um espírito obsessor, está ali nitidamente a quebra, ou melhor, o ajustamento dessas frequências entre o obsessor e o obsediado. Por isso que ocorre essa conjunção de pensamentos, ocorre essa influência desse agente obsessor ao médium ou ao ser que está sendo subjugado por aquele obsessor. É preciso que haja quebra da frequência, é preciso que essas energias estejam niveladas para que ocorra. Então, a partir de hoje, eu gostaria mais de ouvir essa ideia. Um espírito me pegou, né? Tem um filme, né? O espírito baixou em mim. O espírito baixou em mim. Nossa, é muito antigo. É um filme antigo, eu sou um garoto novo, né? Um espírito baixou em mim, ou passei em determinado lugar e um espírito se apoderou do meu ser. Não, isso não é verdade. É Kardec que vai nos dizer, é o próprio André Luiz que vai nos sustentar que isso só é possível quando as minhas vibrações eu baixo. Nós vamos falar mais a miúde desse assunto, obsessão, em aulas à frente. Mas o que ele está trazendo aqui é uma explicação técnica do que ocorre. Mas note-se que quando a gente está falando em caridade, em trabalho mediúnico em favor da humanidade, a gente está falando de quê? Da assistência dos benfeitores espirituais. Então, ele trouxe a tecnicidade do que acontece quando a gente baixa as nossas vibrações. E por isso Jesus falava, orai e vigiai, não é vigiar a vida dos outros. Se vigie para que você não baixe as suas vibrações, para que você mantenha uma ambiência boa para a sua vida. Ele está mostrando o trabalho mediúnico da caridade. Então, a assistência dos benfeitores espirituais que vão elevar o padrão vibratório dos espíritos que estão ali para serem assistidos, para serem socorridos, até ajustar o do médium para que possa estabelecer essa comunicação e o trabalho da caridade ser realizado.
Então, uma vez terminada a tarefa, o médium retomará o seu padrão vibratório normal, não lhe ficando as sensações desagradáveis do espírito comunicante, mas sim bem-estar por ter cumprido o seu dever cristão. Então, o fato dele deixar um espírito que está em sofrimento, isso não vai afetar a vida do médium. Então, o médium pode sim exercitar a sua mediunidade sem esse tipo de preocupação. Porque ao terminar o trabalho, ele só vai ter o quê? Sensação boa de dever cumprido, de que ele foi um instrumento do bem, ele foi um instrumento de amor. E essa comunicação, ela pode sofrer interferências? Muitas. Os bloqueios à comunicação mediúnica, principalmente no médium iniciante, é o quê? Sentimentos como medo, insegurança, falta de fé, falta de preparo adequado, falta de confiança, invigilância. Medo, eu não vou nem explicar muita coisa, porque o medo ele já vai impedir o estabelecimento dessa sintonia, porque você já fica em estado alterado quando você sente medo. Insegurança, porque o médium que está começando, ele ainda não conhece, ele normalmente tem pouco estudo, ou seja, tem pouco tempo iniciado no estudo, então ele precisa estudar muito para ganhar essa confiança. A falta de fé é o quê? O estabelecimento da sintonia extremamente técnico. A gente está falando de quê? De sintonia. Então, se ele estabelece uma sintonia e ele não a sustenta, ocorre o bloqueio da comunicação. Porque, nós já vimos aqui, fisicamente é um gerador mediúnico, que persiste enquanto a nossa vontade de atuar está ali se fazendo presente. Uma vez que a gente interrompe isso por medo ou por insegurança, essa sintonia é quebrada. Falta de preparo adequado, aquilo que nós falamos também, um exemplo que nós demos, a respeito do médium não ter se preparado adequadamente ou chegar agitado no local, isso também estabelece bloqueios à comunicação. O médium ele tem que estar preparado. André Luiz mesmo narra em outras obras que o preparo do médium, ele não é no dia da reunião mediúnica, ele é todo dia. Então o médium tem que se preparar todo dia. Então ele tem que estar se autoanalisando, refletindo o que ele precisa se modificar, fazendo a sua reforma íntima, estudando, orando, mantendo-se em harmonia para que ele possa exercer um bom trabalho na casa espírita. Falta de confiança, em vigilância também, como Jesus falou, vou retornar, orai e vigiai, sempre. O medo, ele é um mecanismo natural de defesa do ser humano. É natural. É um mecanismo, né? É um gatilho para destacar uma série de defesas, entre eles a adrenalina, né? Que vai fazer que nós possamos reagir contra aquela reação, pode ser real ou irreal. Né? Então o medo é natural. Mas o medo é fruto do quê? Desconhecimento. Uma vez conhecendo que aquela ação ou aquele evento ele é natural, ele é real, que ele não tem o condão de trazer prejuízo, eu perco medo. E quando eu perco medo, eu vou estabelecendo ligações constantes. Por isso a necessidade do médium não é que muita gente fala desenvolver mediunidade. Não se desenvolve aquilo que temos. Nós vamos educar a mediunidade. Então, os centros responsáveis pela formação de médium, eles educam a mediunidade. Porque sim, já temos que é demonstrado por diversas fontes que a mediunidade é inerente ao ser humano. Ela é uma disposição orgânica, como o André Luiz nos fala. Então todos nós temos. Nós precisamos educar. E como é que é educar essa mediunidade? É aprender a não ter medo, é aprender a ter segurança, é aprender a estabelecer essa ligação através da fé, é aprender a ter o preparo adequado. O que é preparo adequado? É lá na educação mediúnica que vamos aprender a ter esse preparo. É ter confiança entre o espírito comunicante e o médium. Isso se aprende através da educação mediúnica. A vigilância, a eterna vigilância que, como bem foi frisado aqui, não ocorre só nos dias das reuniões, ela é constante, 24 horas, segunda a segunda, o médium precisa estar vigilante para desempenhar o papel da mediunidade produtiva, mediunidade bondosa, mediunidade amorosa, que produz efeitos de servir ao outro. E um outro fator muito importante que vamos ver logo agora, que é o se conhecer. Como é que você pode estabelecer se aquela comunicação ela é fruto de uma comunicação de um espírito comunicante ou se é fruto da sua cabeça? Você tem que primeiro se conhecer, senão você não vai conseguir distinguir um do outro. Então, distinção entre os pensamentos do comunicante e do médium. Os nossos pensamentos são, via de regra, semelhantes no conteúdo moral e intelectual.
refletem o nosso estado evolutivo, traduzem as inclinações que nos são peculiares. Os pensamentos dos espíritos são, de modo geral, variáveis, divergem sempre quanto à forma e à substância, uma vez que são diversas as inteligências que se comunicam. Então você não estabelece comunicação só de um. Claro que parcerias espirituais ocorrem, e a gente tem aí relatos maravilhosos, né, de Valdo e Joana, Chico e Emmanuel, são parcerias estabelecidas. Mas esses médiuns, eles também recebem comunicação de outros espíritos. Como saberá o médium se o pensamento é seu ou do espírito? Com o estudo edificante, a meditação e o discernimento, adquiriremos a capacidade de conhecer a nossa frequência vibratória. Saberemos comparar o nosso próprio estilo, pontos de vista, hábitos e modos com os revelados durante o transe ou a simples inspiração, quando pregamos ou expomos a doutrina. Não será problema tão difícil separar o nosso pensamento dos espíritos. A aplicação aos estudos espíritas com sinceridade dar-nos-á, sem dúvida, a chave de muitos enigmas. Então, mostrando que a base disso está no estudo e no autoconhecimento. Porque a gente possa distinguir os nossos pensamentos de um outro espírito que está fazendo a comunicação, a gente primeiro tem que se conhecer. Então estabelecemos aí pontos importantes para entender como se dá essa comunicação mediúnica. Falamos de fatores que a gente já estudou em outras aulas, como o fluido cósmico universal e o perispírito, que são agentes importantíssimos nessa comunicação. Agora tem um outro ponto, que a gente fala sobre a faculdade mediúnica independe da moral. Como assim independe da moral? Falamos que é uma disposição orgânica. Então todos têm essa capacidade mediúnica. Agora, a utilização que nós damos a ela é que vai fazer toda a diferença. Estudaremos isso mais à frente para compreendermos melhor o que estamos dizendo, por que a faculdade mediúnica independe da moral do médium. Então, o mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Nós temos exemplos aí de médiuns fantásticos, mas que acabam subvertendo a sua obra e levando para o mau caminho. E existem médiuns que são fantásticos, desde o início trabalham no bem e só deixaram obras boas. Então, ela é uma disposição orgânica, todos podem exercê-la. Agora, o destino que nós damos para ela é que vai fazer a diferença para nós e para a humanidade. Esperamos que tenhamos esclarecido um pouquinho de como se dá a mediunidade, a tecnicidade dela, para que a gente possa utilizá-la para o bem nosso e de todos. Esperamos vocês na próxima aula. Graças a Deus.